O Kant falou sobre ética, ele cria o imperativo categórico que a gente vai estudar quando estudar ética. Ética de vez em quando está caindo no Enem, mas nós não queremos saber o que o Kant falou de ética. Nós queremos saber o que é que o Kant falou do conhecimento, que é o que nós estamos estudando hoje. Como é que Kant soluciona o problema dos racionalistas e dos empiristas? É isso que a gente quer saber. Ele cria uma terceira teoria que vai unir as duas formas de conhecimento. E essa teoria nós chamamos de criticismo. Aí tem o racionalismo, o empirismo e Kant vai e cria o criticismo. Vamos ver isso agora. Criticismo de Kant, racionalismo versus empirismo, que ele vai juntar, como eu falei. Após ter lido a filosofia de Hume, Kant, segundo ele mesmo, despertou de seu sono dogmático, iniciando a fase crítica de sua obra. Por isso a filosofia kantiana é conhecida como criticismo. Dogmático, dogma é verdade absoluta. Verdade que você diz, olha, isso é verdade e pronto. Dogma é uma cólera para a filosofia, porque as verdades elas não podem ser absolutas. Nós temos que estar sempre dispostos a discuti-las, contestá-las, a refleti-las. E o Kant disse que estava lá no sono dogmático até que foi ler Hume. E aí ele despertou e criou uma teoria crítica. Por isso que chama-se a teoria dele de criticismo. Crítica a quê, professor? Ele criou um livro chamado Crítica à Razão Pura. É um inferno para entender. Tá, Galalau, difícil de entender. E eu vou tentar aqui explicar de forma mais tranquila para vocês, espero que eu consiga. Ele vai criticar a própria razão. O Kant vai fazer uma crítica sobre a própria ideia de razão. Crítica à razão pura. Vamos ver. Pretende Kant superar a discussão entre racionalistas e empiristas, como eu falei, redefinindo os limites entre fé e razão da Idade Média e início da Idade Moderna. Também propôs as bases para a constituição de uma moral, que eu já falei, que a gente vai estudar depois em aulas sobre ética. Quando a gente vê aulas sobre ética, a gente estuda o que o Kant falou sobre moralidade. Bom, a filosofia do Kant basicamente tem essas 4 perguntas. O que se pode conhecer, que é o que nós queremos aqui, é para ficar nessa pergunta aqui. O que se pode conhecer e como, é quando ele vai solucionar o problema do empirismo e racionalismo. Como agir, que é a filosofia moral dele, a gente não vai ler agora. O que esperar e o que é o homem. São alguns dos debates filosóficos do Kant. Vamos para o tal criticismo. Enquanto Copérnico colocou o Sol no centro do universo, em oposição aos gregos e aos medievais, os religiosos, que afirmavam ser a Terra o centro do universo, enquanto o Sol se movimentava em torno dela, que é a tal da teoria geocêntrica, o Sol se movimenta em torno da Terra. Kant colocou a razão no centro de suas análises. Lembra que eu falei que o Kant vai fazer uma crítica à própria razão, através do seu livro A Crítica à Razão Pura? Então, o Kant ele bota a razão no centro da sua discussão e vai refletir sobre a própria razão, partindo do pressuposto de que era necessário perceber que ela, a razão, o que ela pode ou não conhecer, quais os seus limites, quais as suas relações com a experiência dos empiristas e assim por diante. Não se trata de conhecer o mundo e as coisas que existem nele, seja por meio da razão, seja por meio da experiência. Ah, nós conhecemos pela razão ou nós conhecemos pela experiência? Kant diz, não é isso não. Não é se a gente conhece pela razão, pela experiência. Trata-se primeiro em conhecer a própria razão. Kant disse, eu não quero saber se o conhecimento vem da experiência ou da razão. Eu quero primeiro conhecer a própria razão. Aí ele vai fazer uma crítica à razão, uma crítica à razão pura. E esse pensamento dele chama-se criticismo. Continuemos. Para Kant, a razão é uma estrutura vazia, uma forma pura sem conteúdos. Essa estrutura, e não os conteúdos, é que é universal, a mesma para todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Essa estrutura é inata, a razão ela é inata, já nasce com o homem. Isto é, não é adquirida através da experiência. Por ser inata e não depender da experiência para existir, a razão é, do ponto de vista do conhecimento, que é o que estamos estudando, anterior à experiência. Ou, como escreve Kant, a estrutura da razão é a priori, vem antes da experiência. Vem antes da experiência e não depende dela.
Kant aqui está concordando com os racionalistas. Lembra que Descartes dizia que o conhecimento é inato, já nasce com o homem? O Kant vai dizer, ei, a razão ela é inata, viu? Já nasce com o homem, ela é a estrutura do conhecimento. Eu vou te explicar já, vamos só ler o outro tópico, que aí eu junto tudo e te explico, vou fazer com que você entenda esse filósofo que é muito difícil. Já os conteúdos que a razão conhece e nos quais ela pensa, esses sim dependem da experiência. Aqui agora ele está concordando com os empiristas. Deixa eu dizer por quê. Sem as experiências, Kant defende, a razão seria vazia. Olha ele concordando com os empiristas. Ei, Descartes, ei, racionalista, se não tiver experiência, a razão é vazia. Ei, empiristas, a razão ela é inata, o homem já nasce com ela. Ele dá uma tapinha nos dois e concorda com os dois ao mesmo tempo. Compreendeu? Vou explicar melhor, mas vamos ler logo. Sem as experiências, a razão seria vazia, inoperante, nada conhecendo. Assim, a experiência fornece a matéria, os conteúdos do conhecimento para a razão, e esta, por sua vez, fornece a forma universal e necessária do conhecimento. A matéria do conhecimento, por ser fornecida pela experiência, vem depois desta e por isso é, no dizer de Kant, a posteriori. O conhecimento racional, sem o qual não há filosofia nem ciência, é então, o conhecimento racional é o que, segundo Kant? É a síntese. É a síntese que a razão realiza entre a forma universal inata, que já nasce com o indivíduo, e um conteúdo particular oferecido pela experiência. Professor, e aí? Esse cara está com os racionalistas ou está com os empiristas, pelo amor de Deus? Está com os dois e não está com os dois ao mesmo tempo. Calma! O Kant concordou sim com os racionalistas. Ele disse, olha, existe conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? A razão. A razão ela já nasce com os indivíduos. Mas a razão ela não é o conhecimento em si. Ela é a estrutura que nós temos para receber o conhecimento. Perfeito? E esse conhecimento vem de onde? Aí o Kant diz, agora quem está certo são os empiristas. O conhecimento vem das experiências. A razão, essa estrutura, sem conhecimento seria vazia. E os conhecimentos sem a razão também não serviriam de nada, porque a gente precisa da estrutura racional para receber os conhecimentos. Isso a partir do que o Kant chamou de noção de tempo e espaço. Essa estrutura racional é noção de tempo e espaço. Tudo que você conhece é porque você tem as noções, essa estrutura do conhecimento de tempo e espaço. Se eu pedir para você pensar o nada, feche o olho e pense o nada. Consegue? Sabe por que vocês não conseguem pensar o nada? Porque o nada nem tem tempo nem espaço. Nem está dentro do tempo nem do espaço. O Kant vai dizer que não dá para conhecer as coisas sem essa estrutura de tempo e espaço. Beleza? Então ele diz que ambos estão certos, por um lado, e errados pelo outro. De fato, existe conhecimento inato, que é a estrutura da razão, e o conhecimento vem depois das experiências, que são os conteúdos que são colocados dentro dessa estrutura racional. É assim que nós criamos o nosso conhecimento. Ó, professor, e esse negócio de a priori e a posteriori? A priori o que vem antes, a posteriori o que vem depois. Para os racionalistas, o conhecimento é a priori ou a posteriori? A priori, porque ele nasce com os indivíduos. Ele vem antes das experiências. Para os empiristas, o conhecimento é a posteriori ou a priori? A posteriori, porque ele vem depois das experiências. É só essa besteirinha, beleza? Vamos fechar. Em Kant, a dualidade racionalismo e empirismo é superada. Superamos essa dicotomia entre razão versus experiência. O Kant diz, não, calma, tem uma estrutura, o outro vem e faz um samba-lelê e responde tudo. Entendeu? Se não entendeu, deixa as suas perguntas aqui no comentário. É superada por uma harmonia entre os sentidos e a razão. Olha o Kant harmonizando as coisas, juntando tudo, a fim de que possamos conhecer melhor nós mesmos e o mundo. Ele afirma que não somos capazes de conhecer inteiramente os objetivos reais e que o nosso conhecimento sobre esses objetos reais
é fruto do que somos capazes de pensar sobre eles. Nosso conhecimento é limitado, segundo Kant, pelas noções de... Olha o que eu expliquei, só para anotar para vocês aqui, ó, como o professor é bondoso, para vocês ficarem anotados, noções de tempo e espaço, ou espaço e tempo, tanto faz, inerentes à nossa razão e às quais estamos presos. A estrutura racional de tempo e de espaço recebe os conhecimentos, vindo das experiências. Sem essa noção de tempo e de espaço, não adiantava a gente ter experiência. Porque a gente não ia ter noção do tempo e do espaço, logo não ia conseguir organizar essas impressões que vêm pelos sentidos, pelo que vemos, pelo que cheiramos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos de sabor. A filosofia kantiana acaba sendo uma terceira via, racionalismo, empirismo, criticismo do Kant, uma terceira via, enquanto resultado de uma síntese juntando entre o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico, sobretudo o empirismo de Hume. O criticismo de Kant é uma síntese do racionalismo de Descartes e do empirismo inglês, sobretudo o empirismo de David Hume. Beleza?